Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. O Morro do Gigante, da advogada e professora Maria Carolina Nantes, é um livro a ser lido por crianças de todas as idades. Uma menina e sua história no deslumbrante cenário do Pantanal sul-mato-grossense. Zé, eu não tenho nem roupa para um encontro como este, porque temos o privilégio e a honra de receber em nossos estúdios um professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, querido Vinícius. Bom dia, querida Ágata. Bom dia, professor. Bom dia, Zé do Zap. Bom dia, professor. Olha, eu sou saudado sempre assim com esse bordão fantástico, extraordinário, um professor para chamar de seu. Eu sou seu professor, Ágata? Nunca, né? Eu tive alunas lindas como a Ágata, mas... Obrigada, professor. Depois eu te faço pix. Professor, essa semana pintou uma dúvida aqui, que é a origem de uma expressão muito usada. Aquilo tá a casa da mãe Joana. Quem é esse personagem, afinal de contas, que inspirou, inclusive, a criação de uma expressão que está associada à bagunça, à baderna, à falta de regra? Quem é essa dita cuja Joana? Bem, Vinícius, parece que o palavrão nos persegue, porque hoje vamos falar de puta, né? Que era um palavrão e, de repente, virou sinônimo de qualificação. Que puta casa, que puta festa, não é? A palavra mudou de significado. E, às vezes, esta palavra é usada para xingamento e quase sempre indevido. E, neste caso, na origem da expressão a casa da mãe Joana, é uma calúnia contra a Joana, a tal Joana, que, aliás, morreu assassinada. Aquele século XIV ali, a primeira metade, foi muito complicado. É o século em que se situa o nome da Rosa. Heresias, fogueiras de discordantes, torturas, mortes. Então, a Itália não era unificada, havia vários reinos. A Joana era rainha de Nápoles, foi acusada de matar o marido, que era húngaro, se refugiou em Avignon, que passou, aliás, a ser sede de papados durante muito tempo, não é? No sul da França. E isso era na França. A origem da expressão a casa da mãe Joana é, portanto, francesa. Ela era rainha de Nápoles, da Provence, e tornou-se rainha de Avignon. Lá ela encontrou as prostitutas muito maltratadas. E ela se pôs em defesa delas, criando normas para os bordéis. Então, por exemplo, uma das cláusulas pétreas dessa Constituição, desse regulamento dos bordéis, que a Joana baixou, é que deveria ter uma porta por onde todos pudessem entrar. Mas, além disso, ela evitava os maus tratos das prostitutas. E ela era muito benquista pelas prostitutas e pelos fregueses delas. E aqui, Vinícius, vai uma observação muito curiosa. As sexualidades ilegítimas, por exemplo, durante muito tempo, as homossexualidades, LGBT, trans, eram tidas como sexualidades ilegítimas e eram muito perseguidas. Uhum. Quando esse pessoal costuma ser muito agradecido a quem os protege. Quando alguém se ocupa deles, cria uma legislação, não é? Para protegê-los, para eles exercerem a liberdade sexual, que é uma das principais liberdades da pessoa, então chovem agradecimentos e chovem endossos a outras políticas, hoje chamadas muitas de políticas, de políticas públicas, não é? Que parece um pleonasmo, uma redundância, porque se é político, é público. Mas o que acontece? A casa da mãe Joana ficou sinônimo de desordem, de bagunça. Essa empresa está à casa da mãe Joana, esse país está à casa da mãe Joana. Isto é, onde nenhuma norma é cumprida. E eu fui colega na Estácio do Reinaldo Pimenta, que é autor do livro A Casa da Mãe Joana. Eu disse: Pimenta, de onde você tirou esse título? Ele falou: do seu livro, de onde vêm as palavras. Eu vi a história da casa da mãe Joana lá e propus a meu editor um feixe de expressões, muitas das quais você já tinha publicado na revista Caras, e fiz o título A Casa da Mãe Joana.
Eis o resumo da história. Quando minha mãe queria brigar comigo, que eu fazia alguma bagunça, alguma coisa assim, chamava 32 amigas minhas pra casa, sem avisar, ela falava, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Era assim. Olha, Tava transtornada. a sua mãe percebeu bem o que dizia a expressão, uma desordem, uma bagunça. E o Heródoto tem um parágrafo muito importante dessa... O Boechat e eu uma vez fizemos um programa exclusivo sobre palavrões, né? Sim. O Boechat, né? Antológico aquele programa. E eu lembrei naquela época, mas não com os dados que eu tenho hoje, vem a novidade. O Heródoto escreveu que a Babilônia, os babilônicos eram um povo esquisito, que todo ano uma pessoa chique, uma mulher da alta nobreza, ia de carruagem ao templo para lá se entregar ao que primeiro aparecesse e recebia a quantia, a remuneração. Era jogada a moeda ali, o dinheiro, ela transava com aquela pessoa diante de uma deusa, como uma espécie, como veneração, um culto religioso. O Heródoto nos deixou esse parágrafo precioso. Professor, 2024 é um ano bissexto. Bi é um prefixo, correto? Sim, sim. Não é de origem grega, é? O bi? Veio do latim, mas ele fez um caminho lá, né, que vem... O passado greco-latino é de difícil separação, porque os romanos invadiram a Grécia, trouxeram a cultura, os gregos eram mais avançados, e passaram a nominar como deles. Mas sim. Agora, o bi significa dois. Dois. Agora, bissexto, qual é a lógica de usar bissexto para um ano que tem fevereiro com 29 dias? Qual é esse 6 que é bi, né? Qual é esse... Isso. Estranho. Então, uma coisa muito bonita na etimologia, e eu acho que os ouvintes gostam, os leitores também, as coisas não são mais aquilo que um dia significaram na origem. Mas é muito importante saber o que elas significaram, porque foi dali que veio a palavra que nós usamos hoje. O Vinícius devia ser um pimpolho rechonchudinho lá, bilu-bilu, né? A Ágata, o nenezinho no berço e tal, os pais felizes com aquilo. Vocês se transformaram nessas pessoas que vocês são. Até eu já fui bebê, compreendeu? As palavras também As crescem. As palavras crescem, tem avós, bisavós, né? Então, o que aconteceu com este sexto? Qual é esse sexto que é bi? É o dia 24 de fevereiro. Bissexto é uma palavra que veio do latim, bissextus, ou bissextum, quando é o número. E este sexto, contado duas vezes, era o dia 24 de fevereiro, porque o romano contava assim, calendas, o primeiro dia do mês, para pagar as contas. Daí ele contava antes dos idos de março. Vinham os números, que os idos de março é 13, 14, a metade do mês. Quando chegava no dia 24 de fevereiro, eles tinham que fazer 3 anos, os 3 anos com o mesmo número de dias, mas daí não fechava. Então, no 4º ano, eles colocavam 2 vezes o dia 24 de fevereiro. O dia 24 de fevereiro tinha um segundo nome, sexto dia antes das calendas de março. É o sexto dia antes de chegar 1º de março. 24 bissexto. Este é o bissexto, porque como 24 é o sexto, então é bissexto. Esta origem ficou, nunca mais se questionou, o Santo Isidoro de Sevilha incorporou, e outros autores também. Nós temos registros antiquíssimos de que o bissexto é 2 vezes o sexto dia antes das calendas de março, isto é, 24 de fevereiro. É um poço de cultura e Tá conhecimento. vendo? Não, imagina. Professor, Vamos ao sei que estamos no avançado das horas, mas 2 dúvidas com relação também a prefixos. Sim. O prefixo hetero, que muita gente fala hétero, Sim. ele significa diferente, ele é de origem grega. Sim. Ou, por exemplo, o pérfuro ou perfuro. Sim. Cortante. Uma faca é um objeto, Ágata, pérfuro ou perfuro cortante? A gente ficou nessa dúvida. Qual que é a pronúncia correta de hetero? É hetero ou hétero ou é perfuro ou pérfuro? Bom, acontece o seguinte, como a palavra veio do grego héteros ou hetero, o que aconteceu? Cada língua que aproveitou esse prefixo, né, esse elemento mórfico, elemento de forma,
Ele adaptou também a pronúncia. É muito difícil você dizer como é que a pessoa tem que pronunciar. Não existe uma regra para você pronunciar. Você tem que seguir ou os usos e costumes, Sim. no caso do latim que não tem acento, ou então no caso do português. Daqui a pouco, por exemplo, com essa reforma ortográfica que houve, as pessoas poderão perder aquela memória da pronúncia, Sim. não é? Então, o que acontece? As palavras são formadas assim, Dôndola. Os afixos, porque são chamados afixos, né? Os afixos se dividem em prefixos, sufixos e infixos. O prefixo é aquela parte que vai antes da raiz, não é? O sufixo vai depois da raiz, nem sempre por último. O Boechat tinha uma grande dificuldade de entender infixo. Ele dizia, Dionísio, olha, chega prefixo e sufixo, estamos muito bem assim, porque você diz assim, por exemplo, cafezal. Cafezal tem um infixo, porque você vai colocar um Z para formar o cafezal, o cafezinho, lá dentro. Então é um infixo, No não meio, é prefixo, no meio da palavra. não é sufixo, no meio da palavra. E o caso do perfuro cortante que você diz, daí não é prefixo, nem sufixo, nem infixo. Você pegou um adjetivo perfurante, reduziu de perfurante para pérforo, botou um hífen lá, não é? E depois tiraram cortante, que ele é perfurante e cortante, por economia, que é a regra básica da elegância. Não é por outro motivo que as pessoas fazem regime. A economia é a regra básica da elegância. Se ficou, então, reduzido para pérfuro cortante ou perfuro cortante. Como é que a pessoa vai ler? Como for o costume, porque foi a língua que vai fazer a prosódia, a pronúncia correta. E o que aconteceu? Eu agora mesmo vinha vindo para cá, Vinícius, estava conversando com o Cláudio Moreno e dizendo, Cláudio, olha só, eu vou te citar agora lá, veja se eu não vou fazer uma heresia, porque ele me precedeu no mestrado, no doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois na USP. E ele explica muito bem duas coisas ele explica muito bem, aliás, dá uma colher de chá aqui para ele, posso? Sim, deve, professor. Ele faz muito bem essa formação de palavras e ele tem um site sobre mitologia grega, chamado Noites Gregas, que tem 20 mil seguidores fiéis ali ouvindo a mitologia grega. Tá vendo? Professor, é uma aula, tá vendo? Professor, o senhor está definitivamente infixado nos nossos corações. Às quintas-feiras, o senhor está infixado. O senhor é nosso infixo. E presencialmente é sempre muito mais saboroso, professor. Muito, muito obrigado. Passamos do horário. Estouraram, né? Mas tudo bem, né, Sem professor? Porque o papo com foi muito prefixo, legal. O senhor está infixado em nós. Semana que vem a gente se encontra de novo, né, professor? Sim, claro. Querida Ágata, um beijo para você, que é a nossa Bedel. Então, eu não vou culpar o Vinícius, porque o Vinícius está pré-absolvido de tudo quanto é coisa, não é? Muito obrigado, professor. Mas ele fala muito, professor. Deixa um beijo para vocês e um abraço aos nossos ouvintes e, como sempre, até de repente.